Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula do game Star Wars Alvorada e hoje falaremos dos vegetais. Você aprenderá as funções das folhas, dos caules e das raízes e também os tipos de seiva e de vasos condutores. As plantas ou vegetais são seres eucariontes e pluricelulares que fazem fotossíntese. Ou seja, são autótrofos. Elas pertencem ao reino Plantae. A maioria das plantas tem folhas, raízes e caules. Como assim a maioria? Sim, pois as plantas mais simples, como os musgos, não têm folhas, nem raiz e nem caule. Mas isso nós estudaremos em uma próxima videoaula. Vamos falar um pouco sobre as funções das folhas, caules e raízes. As raízes das plantas fazem a fixação no solo e também absorvem água e sais minerais. Algumas raízes também armazenam nutrientes, como a cenoura, a mandioca, o rabanete e a beterraba. A parte comestível desses vegetais são as raízes deles. Existem dois tipos de raízes. A raiz axial apresenta um eixo principal mais desenvolvido e várias raízes secundárias menores. Ela está presente no feijão, por exemplo. Já a raiz fasciculada ou encabeleira apresenta um conjunto de raízes com espessura parecida e está presente, por exemplo, no milho. Já o caule de uma planta faz a comunicação entre as folhas e as raízes, ajuda a sustentar a planta e também pode armazenar nutrientes, como é o caso da batata inglesa, a batata comum e a cebola, em que a parte comestível desses vegetais é o caule. Por fim, as folhas. No interior das folhas ocorre a fotossíntese e a clorofila é o pigmento verde que está dentro dos cloroplastos e que absorve a luz do sol para que ocorra a fotossíntese. Além da fotossíntese, as folhas também realizam a transpiração, que é a perda de água na forma de vapor, e a respiração, troca de gases, oxigênio e gás carbônico com o ambiente. Para terminarmos, temos que falar da seiva vegetal. As plantas não têm sangue, como os animais. O que circula dentro delas é a seiva, que é transportada pelos vasos condutores. Tem dois tipos de seiva e dois tipos de vasos condutores. A seiva bruta é formada de água e sais minerais, e ela é transportada pelo vaso condutor chamado xilema, que leva a seiva bruta desde as raízes até as folhas. Já a seiva elaborada é formada por água e os açúcares produzidos na fotossíntese, ou seja, o alimento das plantas. A seiva elaborada é transportada pelo vaso condutor chamado floema, que leva a seiva elaborada desde as folhas, onde aconteceu a fotossíntese, até as raízes, pois está levando o alimento das plantas. Todas as plantas possuem vasos condutores de seiva? Não! As briófitas, que são os musgos, não possuem vasos condutores e são chamadas de plantas avasculares. Esse A antes da palavra vascular quer dizer não, é um prefixo. As plantas que têm vasos condutores são chamadas de plantas vasculares. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!